Olá, nós estamos nos estudos de Creio e Sou Abençoado, que espelha as bem-aventuranças de Jesus. Nós vemos dois textos ali no Sermão do Monte, onde as bem-aventuranças estão ali registradas, Mateus 5, de 1 a 12, e também o texto de Lucas, capítulo 6, de 17 a 26. Nós falamos no estudo anterior sobre Jesus como Salvador e Mestre vindo da parte de Deus, e que Jesus foi ouvido por causa de duas razões principais: a sua autoridade e a sua graça. Hoje nós vamos ver, nesse estudo número 2, as razões do Mestre Jesus, quais as razões práticas pelas quais ele foi ouvido. Nós vamos usar o texto de João 4, o texto da mulher samaritana, para explicar este assunto. Note que no começo do ministério de Jesus, que foi na Galiléia, ele se estabeleceu numa cidade chamada Cafarnaum. Quando João Batista foi preso, Jesus estava na Judéia e ele então vai subir ali de volta para a Galiléia diante do perigo que foi instalado naquela oportunidade. E o texto de João 4, verso 4, diz que era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Ora, por que é dito isso? Porque os judeus não passavam pela Samaria, por não se darem com os samaritanos. Eles então, quando chegavam perto ali de chegar na província da Samaria, subindo ali a perto do Rio Jordão, eles atravessavam o Rio Jordão, iam para as 10 cidades, a Decápolis, subiam então até ali e depois, quando chegavam na Galiléia, atravessavam de volta então até chegar na província da Galiléia. Então veja que a decisão de Jesus causa estranheza nos discípulos e eles então vão para a cidade fazer compras, comprar comida. Jesus então, já cansado da viagem, ele para ali no poço de Jacó e ele trava um diálogo muito importante, muito rico com a mulher samaritana, uma mulher de vida bastante duvidosa e pecaminosa. João 4,6 diz que ali ficava o poço de Jacó e, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta da meio-dia, um horário que as mulheres não pegavam água. Elas pegavam água lá pelas 5 da manhã para dar de beber à sua casa e também aos animais que estavam à volta, Jesus então mostra aqui algumas qualidades como pastor mestre, como mestre que Jesus era, mostrando a sua sabedoria. Primeiro, Jesus é um mestre ousado. Veja no João 4,7, diz que nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dá-me um pouco da água. Ora, além dos judeus não se relacionarem entre si, judeus e samaritanos, um homem naquela época não conversava com uma mulher. Jesus mostra que temos que ser ousados e não entrões, não pregar por interesses escusos ou pregar por conveniências, mas pregar a verdade de Deus em amor. Jesus foi ousado, por exemplo, quando lá em Caná da Galiléia, onde faz o primeiro milagre, ele chega à sua própria mãe e ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ela estava indagando a falta do vinho, E Jesus fala abruptamente com a sua própria mãe: mulher, que tenho eu contigo? Jesus é ousado também quando ele vai falar com o maioral dos publicanos, que era Zaqueu, e nós olhamos ali em Lucas 19, no verso 5, na primeira parte, onde Jesus olha
para Zaqueu, que era de pequena estatura. Ele sobe numa figueira brava, num sicômoro, e vai então ali conversar. Jesus vai conversar com ele. Jesus então se dirige a Zaqueu e diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Veja que naquele tempo o publicano era um tipo de prefeito da cidade, um coletor de impostos, não é? Então Jesus é ousado, ele vai falar com uma autoridade e vai dizer que ele quer ir à casa dessa pessoa importante que lá estava. Note que o próprio povo de Jerusalém tinham opinião acerca de Jesus, e eles então estão exclamando lá em João 7, no verso 26, e diz: eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Então, primeira coisa que Jesus fala como mestre é um mestre ousado. Segundo, é um mestre que não faz diferença ou acepção de pessoas. Em João 4, 9 e 10, Jesus é colocado nesse texto pelo evangelista. João registra e diz: eis que a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana? Ela lhe disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Jesus quebra barreiras falando do evangelho com todas as pessoas, sejam estas publicanos e pecadores, sacerdotes e escribas, fariseus ou saduceus, brancos ou negros, amarelos ou vermelhos, judeus ou não judeus, os gentios. Por isso que os judeus tinham aversão de Jesus. Lá em João 8,48 nós lemos: os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Quer dizer, na verdade Jesus era um cão samaritano, alguém desprezado pelos judeus, ou então alguém que tinha demônio, né? Então veja a impressão que as pessoas... Mas o próprio Jesus não tinha acepção de ninguém. Ele falava com todas as pessoas, até se aproximava de pessoas leprosas para curá-las. Então veja que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, como mestre também, ele conhece os corações. Em João 4, 16 a 18, Jesus disse: vá, chama o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Jesus, como Deus onisciente, ele conhece a mente das pessoas e respondia segundo o coração maligno destas pessoas. Veja que a reação da conversão daquela mulher e também daquilo que ela contou lá na cidade de Sicar para os outros samaritanos, em João 4,39, lá no finalzinho do texto, diz que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo quanto eu já fiz. Então veja que nós não podemos escapar do coração de Deus. No coração de Jesus, ele conhece as mentes e os corações. Em último lugar, nós vemos que Jesus, como mestre, ele é capaz de saciar a sede. O mestre geralmente ele só ensinava, mas Jesus aqui, como mestre, ele é capaz de produzir algo sobrenatural. Ele pode saciar a sede daquelas pessoas que estão sedentas. Aqui em João 4,15, no texto da mulher samaritana, a mulher lhe diz: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. As pessoas têm uma sede natural, mas também uma sede espiritual.
Veja que o salmista lá no Salmo 42, no verso 2, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então as pessoas têm uma sede natural, o anseio por Deus. Muitas pessoas negam isso, né? Muitas pessoas se dizem ateias, mas na verdade não existe isso. Todo homem natural tem sede de Deus. O profeta Isaías nos convida a dessedentar a nossa sede. E ele diz aqui em Isaías 55, todos vós que têm sede, venham às águas. Jesus nos convida a beber da água da vida em Apocalipse 21, 6. Jesus diz: a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E em Apocalipse 22, 17, Jesus também diz: aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Jesus também já havia falado em João 4, 10, 14, João 7, 37, sobre ele dessedentar a sede. Então veja, Jesus é um mestre ousado, que não faz acepção de pessoas, que conhece os corações e que também sacia a sede. E você já teve a sua sede saciada? Eu convido você a ir a Jesus e saciar a sua sede espiritual. Que Deus abençoe e guarde a você e a sua casa. Amém.